Bom dia, um pouquinho atrasada. Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que tava melhor. Bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Quarta-feira, né? Um pouquinho atrasada hoje. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre a relação com a mãe, né? Semana do Dia das Mães chegando, né? Então a gente vai poder falar de outra coisa, a não ser a nossa relação com a mãe e o trabalho e a profissão. Não só a relação com a mãe e o trabalho, mas a maioria das relações, a gente muitas das vezes trata as outras relações assim como a gente trata a nossa mãe. Então, a mãe foi o primeiro sim que a gente recebeu, né? Antes da gente chegar aqui na Terra, né? O primeiro sim, além de Deus, né? Primeiro veio de Deus, mas o primeiro sim veio da mãe, né? Foi a mãe que disse o primeiro sim. É através dela, né, que a vida chegou até a gente. E é uma relação visceral, né? É uma relação muito forte a relação com a mãe. É a relação mais forte que a gente tem é com a nossa mãe, né? Ela nos deu vida, ela morreu um pouquinho para nos dar vida, né? Porque não sei se vocês sabem, mas a mãe muitas das vezes perde massa óssea, né? Ela perde muitas coisas ali para gerar aquele bebê, para gerar aquela criança que virá, né? Então a importância da mãe. E muitas das vezes, né, a relação com a mãe é muito importante, né? Você vê que às vezes é coisa assim é uma relação muito forte, muito forte. Que às vezes você não tá se sentindo bem, né, com aquela sensação estranha. Para quem tem filho, né, sabe como é, né? Muitas das vezes tá com aquela sensação estranha. Aí você, nossa, tá acontecendo alguma coisa e você já sente, porque é algo visceral, é muito maior do que a gente tem essa dimensão, né? A relação com a mãe é a base de tudo, né? Essa relação. Então, e a gente percebe, muitas das vezes a mãe percebe que um filho não tá bem, né? A gente percebe ali, o filho chegou da escola, você já percebe muitas das vezes que o filho não tá bem. A mãe tem isso, né? Essa questão visceral com aquele filho. É algo assim lindo, né? Para quem é mãe, né? A gente compreende isso, né? E cada filho, por exemplo, cada gestação, cada filho é diferente um do outro. Por exemplo, cada gravidez que a mulher tem, cada filho que ela tem, é uma relação diferente. É algo ali que emerge também diferente, né? Porque a gente também tem as nossas questões com relação à nossa mãe. E cada filho traz algo ali, né? Que a gente não tem essa consciência, né? Então emerge um assunto ali. Então, quando eu engravidei da minha filha, quando eu tive minha filha, emergiu coisas assim, né? Muita coisa emergiu ali durante a gravidez, durante toda a questão ali. Então, né? Então vem tudo aquilo. E cada filho é único, cada gravidez é única, porque cada gravidez traz um assunto, traz algo para a gente poder curar, né? Para poder a gente se integrar, porque a gente morre, né? Cada gravidez a gente morre um pouquinho, a cada gravidez a gente morre não só na questão de morrer, né, digamos assim, mas também na questão de morrer a nossa identidade de filha, né, porque a gente vai se tornando mãe, né, principalmente a primeira gravidez, a gente sai do nosso lugar de filha e se torna mãe. E a mãe também muitas das vezes passa por um processo também, né? Porque ela não é mais mãe, ela vai ser avó. Então toda essa questão que traz, né, nessa relação. E a relação com a mãe é uma das mais importantes. A relação, porque com a mãe, né, o Bert dizia que com a mãe o dinheiro vem, né, e com o pai o dinheiro fica.
Então começa a olhar para a sua relação aí com o dinheiro e começa a olhar e entender assim, nossa, o dinheiro entra? Ou o dinheiro não entra, ou o dinheiro vai embora. Né? Porque muitas das vezes ele entra, tem abundância, mas você não sabe o que faz, então muitas das vezes está faltando pai, né? Porque o pai é esse que coloca limites, né? Já a mãe não. Você vê que a relação da mãe é totalmente diferente, né? A mãe quer mais proteger, a mãe quer mais acolher, né? Já o pai não, o pai empurra, né? Bora, né? Caiu, levanta. E o Bert, né, eu trouxe algumas frases aqui do Bert. O Bert fala que a força para o trabalho vem da mãe. Então, assim, essa força que a gente tem de trabalhar, de colocar amor naquele trabalho, né, naquilo que a gente... Porque o trabalho, muitas das vezes, é como se a gente tivesse um filho, né? É como se a gente cuidasse daquilo dali com muito amor, com muito zelo. Então, a gente cuida daquilo dali, a gente dá o nosso melhor no nosso trabalho, né? Assim como a gente dá o nosso melhor com nossos filhos, né? E a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos sejam muito melhores, muito mais felizes do que a gente, né? A gente quer que eles tenham um sucesso na vida, né? E o sucesso ele tem a cara da mãe, como diz o Bert. Quem está em paz com a mãe flui melhor na profissão. Né? O Bert falava sobre isso, né? Que muitas das vezes, por conta do que eu falei, né? Que a gente flui no trabalho, a gente dá vida e a gente vê aquilo dali nascendo, né? Da gente ali, como se fosse algo ali que está nascendo da gente, o trabalho, né? E a gente fica feliz em ver aquele trabalho e a gente fica... feliz por estar trabalhando, por estar promovendo vida através do trabalho, né? Quando alguém julga a mãe, limita o próprio sucesso. Então, todo julgamento que a gente tem com a nossa mãe limita o nosso sucesso. Então, a gente tem que parar de julgá-la, porque toda vez que eu julgo, eu sou maior, eu me sinto maior do que a minha mãe, eu me sinto melhor do que ela. Eu me sinto muito melhor do que a minha mãe, né? Quando a gente julga a nossa mãe. Porque a nossa mãe teve as dificuldades dela, né? E se a gente parar e olhar para a história, né? Você aí olhar para a história da sua mãe, na época que ela viveu, então tudo que ela passou, né? Bom dia, Ju! Então tudo que ela passou para que você estivesse aqui, né? Então assim, o sucesso, Então, quando a gente julga a nossa mãe, a gente se acha muito melhor do que ela, né? A gente acha que é muito melhor do que a nossa mãe. E a gente acaba limitando o nosso próprio sucesso, né? Quando a gente julga que a nossa mãe podia ter feito diferente, ou que isso, ou que aquilo, né? Que a gente acha que ela não deu o suficiente, que faltou, né? Ela fez aquilo que foi possível na época, na consciência que ela tinha, porque a sua mãe também tinha seus traumas, né? A gente tem que entender isso, né? Que a nossa mãe também tinha os traumas dela, tinha as dificuldades dela, né? Assim como a gente. A humildade diante da mãe traz movimento para a vida. A gente se humildecer é nesse lugar de se colocar pequena diante da mãe e não julgar a nossa mãe, né? Em relação a qualquer coisa. Seja tenha escolhido um marido que muitas das vezes você acharia, nossa, minha mãe podia ter escolhido um pai melhor para mim, né? Seja em qualquer coisa. Então, esse lugar de humildade, né? Ela fez aquilo que podia ter feito, com a consciência que ela tinha. Então, ela escolheu o homem certo, né? O homem ideal para ser seu pai. A mãe é a primeira relação. A mãe é a primeira relação, né? E quem toma a mãe, toma a vida. Então, esse tomar, né? Esse sugar da mãe mesmo, é algo visceral, né? Porque muitas das vezes a gente vê naquele sugar da mãe, da amamentação, né? Aquela coisa de amamentar, então é como se o bebê estivesse sugando a mãe, porque ele suga os nutrientes daquela mãe, né? Então, assim, a importância da mãe na vida de uma criança. Então, se você
muitas das vezes não foi amamentada, teve que ficar internada. Então ali já houve um amor interrompido, né, que o Bert fala, e muitas das vezes você já teve esse amor interrompido em relação à sua mãe. E a gente tem que olhar para essa relação, tem que incluir, né, essa relação que é tão importante para que a gente tenha sucesso na vida. Quem rejeita a mãe, rejeita a vida e também o sucesso. Então, se eu rejeito a minha mãe, se eu acho que minha mãe não é tão boa o suficiente, que a minha mãe poderia ser melhor ou qualquer outra coisa, eu também rejeito o sucesso, eu rejeito a vida, né? Eu rejeito tudo como é. Então, assim, tomar a mãe exatamente como ela é a base, essa é a base de tudo. Porque a gente tem, né, projeções, a gente tem essa questão de idealizar uma mãe perfeita, idealizar um pai perfeito, e eles não são perfeitos, né? Esse é o real, eles não são perfeitos, eles são como eles são. Então, assim, a gente encarar a realidade é difícil, dói, né, muitas das vezes. Você, por exemplo, nossa, a minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim, ou minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. E essa realidade, ela dói, né? Ela dói bastante, né? Porque essa é a realidade. E ela também tem o direito de gostar mais de alguém do que você. E tá tudo bem. Então, assim, ela tem o direito dela. E é difícil, né, pra gente, no lugar de filho, muitas das vezes, reconhecer, muitas das vezes, que os nossos pais, muitas das vezes, têm um filho preferido, né? E você reconhecer isso e tá bom, ela tem, né? E você concordar com aquilo, concordar que é daquele jeito, que a sua mãe sim tem um preferido, digamos, né? E você entender que mesmo diante a tudo isso, ela te deu a vida. Né? Ela te trouxe a vida. Ela poderia ter te falado não, ter te abortado. Então, mas ela mesmo assim, mesmo diante de tudo. Porque muitas das vezes essa mãe, ela projeta em algum filho a sombra, né? E já em outro, ela projeta a luz. Então, e em outro ela já projeta a sombra. Então, muitas das vezes ela não gosta muito daquele filho, né? Então, mas por quê? Porque ela tem questões com a própria mãe, muitas das vezes com o próprio pai. Então, isso vai passando de geração em geração, né? Até que alguém interrompa isso, né? Até que alguém chega e fala, deu, né? Vamos interromper. Porque se a sua mãe tinha queixas, né? Com relação à sua avó, ali já existe um desequilíbrio, né? Já tem um desequilíbrio ali na relação. Então quando a gente começa a olhar para isso, né? Nossa, como era a relação da minha mãe com a mãe dela? Tinha queixas. Então por ali você já vai vendo que o amor já era interrompido, já chegou ali para você bem pouquinho, né? E a gente olha para esse lugar e a gente começa a viver curas, né? Em tomando a mãe. E quando a gente toma a mãe, cada vez que a gente toma a mãe, o Bert, né, aos 92 anos, ele tomou da mãe. Então, assim, toda vez que a gente toma da mãe, a gente se humilde, a gente se coloca como pequeno diante da mãe, diante da vida. E as coisas começam a fluir, né? Porque o sucesso, como diz o Bert, tem a cara da mãe. Então, eu tô até aqui com o livro um dos livros do Bert, né? Então, deixa eu ver se eu acho alguma parte aqui. Que eu estou lendo. Voltando a Bert, voltando à fonte, né? Que o Bert era... Não sei se tem aqui. É nesse livro que tem, mas eu não sei onde que está. Que faz um tempinho que eu li. Faz um pouquinho de tempo. Não vou achar. Não achei.
achei nada aqui. Porque eu não sei onde que tá, por conta, né? Faz um tempinho que eu li esse livro, então não estou me lembrando muito. E a memória, né, vai chegando uma idade, minha filha, que é mais difícil, né? A gente lembrar de alguma coisa. Então, a relação com a mãe é uma das mais importantes, né? Eu também, muito do que estava vivenciando no momento da vida, as relações com o pai, dificuldades financeiras, a criança pode achar que a mãe não gosta dela e toma como verdade para si. Verdade, né, Ju? A gente toma, né? A gente toma aquelas questões, porque a nossa parte infantil, né? A parte nossa infantil tem queixas, né? A parte nossa infantil queria, por exemplo, aquele presente que os nossos pais não deram pra gente. A gente queria receber o melhor dos nossos pais, mas aí a gente cria esse julgamento, né? Nossa, se meu pai tivesse me dado isso, se meu pai tivesse dado aquilo. E a gente fica preso ali no passado, a gente fica preso ali na queixa, né? E a gente não olha para nossa vida, porque a vida é para frente, né? Então, quando a gente começa a olhar, né? Primeiro a gente tem que curar, né? Toda essa relação, porque é um processo, são camadas, né? Então, a gente sempre projeta na nossa mãe, né? Como o Gil tá falando ali, a relação. A gente sempre projeta, porque muitas das vezes a gente queria que ela nos desse um pai melhor, né? Porque muitas das vezes, nossa, mas meu pai tem vícios lá, vamos supor, e nossa, a minha mãe tá lá com aquele meu pai não sei quantos anos, e a gente julga, né? E sabendo que a nossa mãe fez a escolha dela, né? Fez aquela escolha, muitas das vezes ela ama aquele pai, né? Aquele pai que ela escolheu. E a gente não entende muitas das vezes, né? Mas é um processo, né, de curar a nossa alma, é um processo de se umedecer, de se colocar pequena diante da mãe, né? Se colocar pequeno diante dos pais, não só da mãe, né? Dos pais, a gente tem que se colocar como humildes, né? Se umedecer diante dos nossos pais. E eu não estou falando aqui de você ir lá digamos assim, eu tenho que obedecer aos meus pais. Não, não é isso, né? É você se umedecer dentro, né? Você se colocar, olha, assunto de vocês. Muitas das vezes você se mete ali na relação dos seus pais, né? Então, seu pai fala mal da sua mãe fala mal do seu pai, e você acaba muitas das vezes defendendo um e acusando o outro. Então, é você sair desse lugar e falar, olha, vocês são grandes, vocês são maiores, eu sou pequena, assunto de vocês. Vocês resolvem aí, né? E eu fico só no meu lugar de filha. E a gente vai tomando esse lugar, né? A gente vai saindo desse lugar e muitas das vezes a gente acaba entrando, né? Mas a gente tendo consciência, opa, eu tô entrando aqui no lugar, né, de maior, então eu vou sair. E você vai começando a sair aos poucos, tomando essa consciência, né? Muitas das vezes também colocando limites nos filhos, que muitas das vezes os filhos querem tomar a dor dos pais, né? Você coloca limite, olha, aqui é o assunto meu e do seu pai, né? Então aqui é o assunto do casal, do seu quarto. E a gente começa a colocar limites nas relações, não é? Você nossa, minha mãe ou meu pai, porque tem relações que a gente sabe que não tem como, né? Porque são relações difíceis e você tem que muitas das vezes sim se afastar, né, dos seus pais. Você muitas das vezes tem que colocar limites, e isso é adulto, né? Colocar limites no pai, colocar limites na mãe, porque é difícil a gente colocar limites nos nossos pais. Porque a nossa consciência, ela quer a boa consciência, né? Ela não quer ser má. Como assim? Eu vou falar para minha mãe, muitas das vezes, que você não quer ir lá naquele dia. Por exemplo, o Dia das Mães está chegando, né? E muitas das vezes você, por exemplo, agora é mãe. Você às vezes tem um filho pequeno e você gostaria muito de sair com seu filho, com seu marido e às vezes passear um pouquinho. Mas aí você
como boa filha, né? Você não, eu vou para casa da minha mãe, né? Porque se eu não for lá, nossa, vai ter problema se eu não for na casa da minha mãe. Você coloca limites, né? Não, eu vou sair com os meus filhos, porque no caso, muitas das vezes a mãe é você, né? Agora é você que está nessa função. Então eu vou sim, mas à tardinha eu vou lá na minha mãe. Aí eu vou e levo aquele presente que ela queria, ou um dia antes que eu vou na casa da minha mãe. Então a gente começa a colocar limites e fazer aquilo que a gente gostaria, né? E não aquilo que é esperado pela nossa mãe, porque a gente não vai agradar os nossos pais. A gente pode fazer o que for, mas a gente não vai agradar os nossos pais. Assim como a gente não vai agradar ninguém, né? Não só os nossos pais, a gente não vai agradar todos, né? A gente sempre vai ter relações e a gente vai sempre achar que o outro deveria dar mais, o outro deveria fazer mais. E a gente sempre quer que o outro seja diferente, muitas das vezes, né? Porque a gente não lida com a realidade. A gente não lida com a nossa mãe, muitas das vezes, né? Com aquela mãe que é real. A nossa mãe é assim, a minha mãe é assim, ok? Ela não vai mudar, né? O meu marido, ele é assim, ele não vai mudar, né? E a gente concordar do jeitinho que eles são, né? Com a nossa mãe, com o nosso marido, seja os nossos filhos, né? Muitas das vezes a gente gostaria que os nossos filhos, por exemplo, tivesse uma profissão diferente, né? Mas eles querem aquela dali e a gente respeitar, porque tudo começa no respeito, né? No respeito, em você respeitar o outro, respeitar o ponto de vista do outro. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos os nossos gostos, temos aquilo que a gente gosta e a gente muda também, né? Com o tempo a gente vai mudando, a gente muda com o tempo. Muitas das vezes aquilo que você queria hoje, amanhã você já não quer mais. A gente está mudando. Então, assim, e é difícil, né? A gente mudar a gente. Você imagina mudar os seus pais. Você nunca vai conseguir mudar os seus pais, né? Porque pra gente, eu, por exemplo, que passo por esse trabalho, que vira e mexe, estou me curando, é difícil eu me mudar, né? É difícil mudar algumas coisas em mim. Aí você imagina, eu vou conseguir mudar meus pais? Lógico que não. A gente não consegue, a gente não dá conta. A gente não tem como a gente controlar tudo, né? A gente é pequeno, né? É pequeno diante dos nossos pais, é pequeno diante da vida, diante de Deus, diante daquilo que a gente acredita. Então a gente é bem pequeno, né? E a gente se colocar nesse nosso lugar de pequeno, né? De que a gente não dá conta, muitas das vezes, de tudo. Que muitas das vezes a gente, eu quero fazer isso, isso e aquilo, mas a gente tem que olhar para a realidade, né? E ver que não dá conta daquilo tudo. E que a gente não consegue, muitas das vezes, mudar todo mundo, né? Porque para mudar a gente já é difícil. Você imagina para você, por exemplo, nossa, eu quero mudar toda a minha alimentação. Nossa, é difícil o processo, né? Para você mudar toda a sua alimentação, até você acostumar. No começo você vai recair, no começo você vai acabar comendo ali, você vai fraquejar de novo. Então, assim, é todo um processo, né? Que você começa, depois você tem aquelas recaídas, assim como qualquer outro vício, né? Um vício com bebida, a pessoa que está determinada ali em parar, ela vai ter algumas recaídas, ela vai acabar bebendo, então, e ela vai ver, nossa, mas estava muito melhor antes, né? Sem a bebida. E assim é com a alimentação. Então, assim, a gente vai mudando aos poucos e a gente vai mudando. Então, assim, e é difícil a gente mudar a gente. Aí você quer mudar os seus pais. Aí não tem como, a gente não consegue mudar os nossos pais, né? Eles são do jeitinho que eles são. Se eles quiserem mudar, aí é com eles. Aí sim eles podem mudar, né? Mas se eles quiserem. E é difícil, né? A gente concordar com os nossos pais do jeito que eles são. Né? É muito difícil, né? Porque a gente idealiza os pais perfeitos. A gente, nossa, mas eu queria que minha infância tivesse tido aquilo, e você muitas das vezes não teve, porque os seus pais passavam muitas das vezes dificuldade, né? Então, porque a criança, ela quer tudo do bom e do melhor, né? E muitas das vezes você fica na comparação, nossa,
o coleguinha tinha isso, mas eu não tinha, né? E você vai às vezes para casa de alguém, você vê alguém ali com algo e você quer também aquele brinquedo, né? Mas porque a criança, ela quer, né, aquilo dali. Então assim, só que hoje como adulta a gente tem que entender que os nossos pais deram aquilo que foi o melhor que eles poderiam ter feito, né? Pretensão mudar os pais, temos que olhar para nós e o quão temos que nos mudar e sair da criança mimada. Um adulto que não consegue olhar para si. Verdade, Ju. E quando mudamos, o entorno muda por causa da nossa postura. Sim. Né? Quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a impor os nossos limites, né? Que muitas das vezes a gente tem essa idealização de que, nossa, eu tenho que agradar os meus pais, né? Eu tenho que estar do lado dos meus pais o tempo todo. Muitas das vezes não. A gente tem que também colocar os nossos limites, né? A gente também tem que deixar eles livres, né? Deixar eles serem eles mesmos, né? Então, muitas das vezes a gente acaba atrapalhando, muitas das vezes, a relação dos nossos pais, porque ou a gente acha que eles nos devem, ou a gente acha que a gente deve para eles, né? Porque muitas das vezes pode ser, né? Você acha que os seus pais te devem, né? Então, ou você tá muito maior e você acha que deve os seus pais, porque eles te deram a vida, você tem que devolver, você tem que estar lá o tempo todo, ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo, e eles acabam muitas das vezes perdendo a própria autonomia, né? De serem eles mesmos, e você aceitar e concordar muitas das vezes com seus pais, né? Muitas das vezes tem uma pessoa mesmo que eu conheço que a mãe, ela não quer ir embora, não quer, a filha queria buscar a mãe, mas a filha levar para casa, né? Mas ela não quer sair da casa dela. E você respeitar que ela não quer, né? E aí ela foi e começou a pagar uma pessoa para cuidar da mãe, né? Porque ela não tinha, porque ela morava em um lugar longe, ela começou a pagar uma pessoa para cuidar da mãe. Então, assim, é você achar aquilo que é possível. Porque muitas das vezes a sua mãe está acostumada com aquela vidinha dela ali, ela não vai querer sair daquela vidinha ali, e você respeitar, né? Você respeitar e fazer aquilo que você consegue de melhor, né? Como essa pessoa encontrou um jeito, né, de pagar uma pessoa para poder ficar com a mãe. Então, assim, a gente tem que arrumar um jeito, né? Tem que arrumar um meio, né, de muitas das vezes de agradar os nossos pais ali, digamos assim, fazer aquilo que é possível, né, dentro dos nossos limites, que a gente também tem, e dos limites dele, né, porque eles também têm os limites deles. Né? E incrível, né, quando a gente começa a mudar, tudo muda, né, e você muda não só, né, você quer viver mais, né? Quando você começa a mudar, né? Quando você começa a tomar da mãe, tomar dos pais, tomar a vida de volta, né? Digamos assim, tomar o seu lugar, né, Ju? A gente tem mais vontade de viver, né? A gente quer viver mais, a gente gostaria muito que os nossos pais, né, passassem por aquilo, tomassem também da vida, tomassem também da mãe, tomassem também do pai, mas muitas das vezes eles não querem, né? E você respeitar, né? Que ele tem um limite, ele tem um tempo, assim como a gente muitas das vezes também tem o nosso tempo, né? Então cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus limites, cada um tem as suas questões, né? E é incrível, né? Quando a gente muda, tudo muda. Ao nosso redor, né? As pessoas ao nosso redor também vão mudando, porque a gente vai mudando. E a gente começa a colocar limites em algumas relações, seja com o marido, seja com os filhos, né? A gente vai colocando limites, até com os pais, né? A gente entende que, opa, aqui eu tô passando do meu limite, eu tô saindo do meu lugar, né, de filha e me metendo, por exemplo, no assunto dos meus pais, me metendo na vida da minha mãe, né? Muitas das vezes você quer ir lá, por exemplo, mudar a alimentação toda dos seus pais, né? Nossa, meus pais estão se alimentando de uma maneira assim, que aí você vai lá, quer mudar toda a alimentação dos seus pais. Eles alimentaram assim, para você mudar, né? Para você tomar consciência de que aquilo não é saudável, já é difícil. Imagine eles que têm
já uma idade muitas das vezes já avançada, né? Então mudar tudo aquilo. Então a gente tem que entender que os pais são grandes e a gente é pequeno, né? A gente tem que se colocar nesse lugarzinho ali de pequeno diante dos nossos pais, né? Então é isso. Tomar a mãe, né? Vamos tomar da mãe, tomar da vida. A relação com a mãe é uma das mais importantes, é visceral, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Beijos!